Boa noite. Na sequência da Semana Europeia da Vacinação, a Delegação Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia entendeu oportuno realizar este webinar sobre a vacinação, contando com a participação da senhora doutora Cláudia Vicente, da USF Araceti, que nos vai fazer uma preleção sobre este importante tema da saúde, particularmente quando estamos a falar da população de doentes mais idosos, e que é o forte da população tratada pela maior parte dos médicos. Vamos contar também com o apoio, o patrocínio do laboratório AstraZeneca, que neste momento apresentado pelo Sr. Dr. Daniel Ramos. Uma vez que já passamos das 21 horas e estando a doutora pronta para começar a sua preleção, passava a palavra à Sra. Doutora Cláudia Vicente, a quem agradeço imenso, e queria somente acrescentar que esses webinars normalmente nós disponibilizamos na nossa rede social e, portanto, as pessoas que estiverem a participar ficarão informadas que, de facto, depois isso pode ser publicitado e se houver alguma razão para não aparecer, que não queiram estar, de facto, a ser não são identificadas. Obrigada, doutora, tenha a palavra. Boa noite, muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade de falar aqui sobre vacinação. Eu agora, não sei se vocês conseguem ver a minha tela, eu estou aqui com um problema Conseguimos, técnico, estamos a é ver. porque eu é que não estou a ver. Agora sim, estou a vê-la, tinha passado ao lado. Queria agradecer à Fundação Portuguesa de Cardiologia o facto de me ter convidado e foi através da enfermeira Filipa que eu recebi este convite com muito agrado para falar deste tema que é tão pertinente, quer para profissionais de saúde, quer para a população em geral, nomeadamente a população com doença cardiovascular. Falar um bocadinho de doença cardiovascular e perceber que é uma franja muito importante da nossa população, tal como o Dr. Domingos disse. Um, Muita da nossa população, 30% tem colesterol elevado, cerca de 20% da população fuma. Eu diria que a população fumadora neste momento está subdiagnosticada, porque há muitas pessoas que não assumem ou que não reconhecem hábitos tabágicos quando fumam tabaco eletrónico ou vaping e acham que não é exatamente serem fumadores. Perceber que existem muitos portugueses com insuficiência cardíaca, que cerca de 200 mil têm uma arritmia muito frequente, ou a arritmia mais frequente que é a fibrilação auricular, sem falar de outros fatores de risco, também para eventos cardiovasculares, como sabemos, o excesso de peso e a obesidade, e não são só os mais velhos, começamos nas idades pediátricas com excesso de peso e, portanto, desde o início é preciso incutir os bons hábitos, bem como a diabetes, que nós sabemos que é uma doença muito silenciosa e que, quando está já muito avançada, tem várias complicações, nomeadamente a doença cardíaca, infartos, AVCs, que são muito frequentes. Falamos aqui também do envelhecimento. Nós sabemos que Portugal é dos países europeus com índice de envelhecimento maior e com uma maior franja de população mais velha e uma menor franja de população mais jovem. Sabemos que cerca de 2 milhões e meio de portugueses têm mais de 65 anos. E por que falar aqui dos 65 anos? Porque nós sabemos que existem muitas recomendações para a vacinação que se centram nesta idade só pelo risco que a própria idade acarreta para várias doenças. E, portanto, é preciso salientar estes números para depois valorizarmos um pouco as recomendações que vamos falar adiante. E, portanto, sabemos que, ao esperamos todos envelhecer, dado que a medicina tem avançado e que temos cada vez atingimos idades maiores, é importante que seja de forma saudável, que haja qualidade de vida. E também nisso temos que trabalhar no nosso país, dado que dentro dos países europeus também é o país com menor envelhecimento saudável. Nós sabemos que hoje em dia as condições que temos de saúde e o aumento da esperança média de vida se devem
à descoberta da vacinação. E, portanto, nós sabemos que a vacinação reduz a mortalidade e a morbilidade associada a muitos eventos e cada vez mais falamos da vacinação ao longo da vida, quer no adulto, quer no idoso. Temos muito a noção da vacinação associada às idades pediátricas e aí estamos muito disponíveis para a vacinação. Os pais e família, nomeadamente, estão sempre preocupados até com algumas recomendações que são, nós temos que é extra plano nacional, no sentido em que não estão incluídas e não são dadas de forma gratuita nos centros de saúde, mas muitas vezes nas pessoas mais velhas e na população adulta ainda não valorizamos a importância que a vacinação tem. Para além disso, é preciso perceber que as doenças que são passíveis de ser preveníveis, para além do impacto que têm na saúde da população, têm também custos elevados para a sociedade, que podem ser diretos ou indiretamente atribuídos a várias doenças e várias vacinas que vamos abordar aqui, de infecções frequentes, quer causadas pelo pneumococo, pelo vírus da gripe, pelo HPV, pelo zoster ou pelo VSR. As vacinas, muitas vezes as pessoas dizem, eu fiz a vacina e apanhei gripe na mesma. As vacinas não impedem de todo o contágio, atuam na sua redução e diminuem também a gravidade da doença, evitando muitas vezes hospitalizações e complicações. Isto são excertos de vários jornais que têm vindo também a dar continuidade a este trabalho e que nós também estamos aqui a fazer um pouco, que é explicar a importância da vacinação e desmistificar alguns mitos que existem em torno da vacinação. Portanto, a vacinação em adultos tem um grande impacto, principalmente no doente com doença cardiovascular. E vamos aqui falar um pouco destes 3 pontos, quer na redução das infecções respiratórias, quer na melhoria da sobrevida, quer na proteção imunológica não direcionada. Quando nós estamos a prevenir algumas infecções respiratórias, para além de prevenirmos a própria infecção e ou diminuirmos a gravidade com que a pessoa pode ser atingida com essa infecção, para além disso, também reduzimos toda a inflamação que é provocada por esse agente infeccioso, seja bactéria, seja vírus, e, portanto, também reduzimos um estado protrombótico que também pode ser causador ou contribuir para algumas complicações cardiovasculares, como seja o infarto, o AVC. Para além disso, num doente que já tem patologia cardíaca de base, pode dar origem a um agravamento, a um desequilíbrio, como, por exemplo, uma descompensação da insuficiência cardíaca e a pessoa não ser internada pela infecção, mas por uma consequência, uma complicação dessa mesma infecção. E, portanto, o doente com patologia cardiovascular é um doente que nos merece a nossa maior atenção e vamos ver que isso está representado em todas as normas da DGS. Para além disso, a melhoria da sobrevida em pessoas vacinadas está demonstrada em vários estudos e as vacinas que estão mais estudadas também são vacinas que existem há mais tempo no mercado, nomeadamente na vacina da gripe e na vacina antipneumocócica. Para além disso, quando nós começamos a ter um esquema vacinal, eu diria sequencial, com alguma periodicidade, nós contribuímos para um conceito que se fala muito agora, que é o imunofitness. Ou seja, é como estarmos para além da imunidade específica que é induzida, estamos a treinar também o nosso sistema imunitário para reagir de forma global a todas as infecções que podem surgir e, portanto, vão também atenuando de forma global o processo inflamatório e de forma global contribuem para a redução da gravidade das doenças e, consequentemente, das hospitalizações. Com tudo isto, o que é que nós percebemos que ganhamos com a vacinação? Prevenimos doenças, já percebemos que ganhamos qualidade de vida, reduzimos mortalidade, temos redução nos custos de saúde e também nos permite, para além disso, coisas que ainda não falámos aqui, como estávamos aqui direcionados para alguns eventos nas idades mais velhas, e é esses que vamos abordar hoje, mas também há muitas outras vacinações que nos permitem
Viajar com segurança, não é? Por isso é que também na consulta do viajante um dos pontos principais é a vacinação. As vacinas têm vindo a ser cada vez, a ter tecnologias mais inovadoras, sendo cada vez mais seguras, com menos efeitos secundários e com maiores índices de proteção. E, portanto, tem sido eu diria que uma das chaves principais da qualidade de vida que temos hoje em dia, e da vida como a conhecemos. Então, de que é que são compostas as vacinas em si? Quando nós damos uma vacina, o que é que está lá dentro? Temos um antigênio, que é como seja um excerto do agente para o qual estamos a ser vacinados, seja do VSR, seja do pneumococo, seja da gripe, e depois temos alguns componentes, e vamos explicar o que é que são estes componentes que compõem a vacina em si. Estes componentes incluem basicamente estes três pontos. São os estabilizantes que, como a palavra diz, ajudam a manter a vacina estável, ou seja, que não altere as suas propriedades. Temos os adjuvantes, que são como, eu diria quase como um fermento da vacina, no sentido em que potenciam a sua ação e permitem muitas vezes uma resposta imunológica mais eficaz, mas para além disso também mais rápida. Para além disso também podem ajudar a manter esta imunidade ao longo do tempo, porque nós sabemos que algumas vacinas têm que ser dadas, por exemplo, a vacina da gripe anualmente, não é só porque existem certas características do vírus que vão mutando, mas também porque a imunidade induzida um, tem uma duração e, portanto, é preciso repô-la. E os excipientes são o que vai permitindo a vacina que não se estrague durante o seu armazenamento e que se mantenha os seus princípios ativos. Então vamos tentar perceber um bocadinho como é que atuam as vacinas. Existem vários mecanismos pelos quais as vacinas atuam, ou seja, existem várias vacinas que estão escolhidas, não é, o mecanismo de ação não é escolhido aleatoriamente, tem a ver com as características que o agente para o qual elas vão atuar tem a ver com essas características e portanto, umas não são passíveis de ser inativadas, outras têm que ser vivas atenuadas e, portanto, vamos ver alguns exemplos. Algumas temos o agente inativado, outros temos o agente vivo, mas não passível de provocar infecção, para que seja reconhecido e sejam criadas células de memória. E depois existem as vacinas de toxoide, da qual a mais popular diria o tétano, em que temos uma toxina, ou seja, já um produto do agente infeccioso que vai induzir a resposta imune no nosso corpo. Nós sabemos que a esmagadora maioria das vacinas tem alguns efeitos secundários, mas estes efeitos secundários há que desmistificar. Não são efeitos secundários graves e por isso é que elas estão no mercado aprovadas. Nada é comercializado sem haverem testes seguros e da sua eficácia. E, portanto, é natural que as vacinas possam induzir alguns efeitos locais, uma dor local, um calor, às vezes um caroço no braço, ou mesmo alguma resposta imunológica primária, nomeadamente alguma febre, algumas mialgias, nomeadamente este tipo de efeitos sistémicos leves e mais imediatos são até mais frequentes nas vacinas toxoides. Nós temos que explicar aos nossos doentes, e é bom que a população em geral saiba que estes efeitos são ligeiros e passageiros e que o ganho que temos com a vacinação e a imunidade que adquirimos é muito superior a estes incómodos que temos. Às vezes dizem-nos, perdi um dia, fiquei um dia na cama. É verdade, mas se tivesse apanhado a doença, nomeadamente uma gripe grave, que tivesse que ser internada, que tivesse que ir para uma unidade de cuidados intensivos, que tivesse tido uma descompensação,
da insuficiência cardíaca que obrigasse a toda uma nova gestão da doença, nova medicação, e nós sabemos que depois estas infecções muitas vezes provocam um agravamento da doença de base, que mesmo depois de debelada não se volta ao estado prévio. Ou seja, estas doenças crónicas que já existiam são progressivas e vão sendo agravadas progressivamente por estas infecções. E, portanto, mesmo que sejam ultrapassadas, contribuem para um envelhecimento e uma degradação do estado geral e um agravamento, ou seja, ou seja, uma qualidade de vida pior. Principalmente, eu agora focando-me aqui e dando alguns exemplos mais concretos para que possamos ter uma noção do que estamos aqui a falar mais e sabendo o que é que a população em geral deve questionar, porque vacinas deve procurar ativamente. Eh, Vamos falar aqui da vacinação no adulto e as que estão particularmente indicadas no doente com doença cardiovascular, uma vez que estamos aqui a falar para pessoas interessadas em doença cardíaca. Começo por falar aqui na mais popular, a vacinação da gripe. É uma vacinação anual. Pode ser feita a nível dos cuidados de saúde primários e ou nas farmácias. Eu digo aqui que pode ser receitada porque há vacinas que não são passíveis de serem prescritas. Um, e existem grupos de risco pré-determinados pelo nosso governo e para quem a vacinação é gratuita, mas também pode ser dada à população em geral. Um, é uma vacina que pode ser dada ou deve estar aconselhada a estes doentes com, com estas características, com mais de 60 anos, institucionalizados, às grávidas, a quem tem doença crónica, nomeadamente, e nós vamos ver quem são estas pessoas com doença crónica, aos coabitantes e com crianças pequenas com menos de 6 meses. Eu peço só desculpa, um, voltar aqui atrás, e a quem tem, e na saúde ocupacional, nomeadamente aos profissionais de saúde. E aqui os profissionais de saúde, falamos de todas as pessoas que trabalham em herpes, aos médicos, aos enfermeiros, e eles devem ser um exemplo. Eles devem ser um exemplo, nós todos devemos ser um exemplo na vacinação. Como podemos ver aqui, e isto todos os anos, a Direção-Geral de Saúde emite uma norma que libera quem é que são os grupos de risco. Um, Temos aqui a doença cardiovascular em grande destaque e podemos ver aqui as doenças que estão incluídas na vacinação prioritária. Os doentes com cardiopatias congénitas, o doente com cardiopatia hipertensiva, quem tem insuficiência cardíaca crónica, a hipertensão pulmonar e as miocardiopatias. Aqui também, e volto aqui a destacar os profissionais de saúde, e aqui há pouco falhou-me também os profissionais das creches e os bombeiros, que também são uma população prioritária, uma vez que depois também contactam de perto com os doentes de risco. Por outro lado, falo aqui, em segundo lugar, de outra vacinação sazonal, que é a vacinação contra a Covid, e que é uma vacinação que deve ser feita também anualmente, segundo as deliberações atuais. Existem alguns países onde esta recomendação está feita semestralmente para algumas populações de risco, nomeadamente, e falamos aqui também nestes doentes com patologia cardiovascular mais grave. Em Portugal, por agora, a recomendação é que seja anual. Ao contrário da vacina da gripe, não é uma vacina que possa ser receitada, é uma vacina que tem que ser dada ou nos cuidados de saúde primários ou nas farmácias, mas apenas a estes grupos de risco. Uma pessoa que queira fazer a vacinação para a Covid neste momento não pode fazer. É uma das coisas que está a ser discutida a nível da DGS, como é que se poderá proceder no futuro. Também aqui, anualmente, a Direção-Geral de Saúde tem emitido estas estratégias para, ou seja, deliberando quem é que são os grupos abrangidos por esta vacinação, e mais uma vez destacamos aqui
os doentes com doença cardiovascular, nomeadamente aqui o grupo de patologias definidas é discretamente diferente, e podemos ver aqui a insuficiência cardíaca, as miocardiopatias, a hipertensão pulmonar e a doença coronária. Podemos ver aqui também, e se calhar há pouco também já poderão ter reparado, algumas outras doenças que estão muito relacionadas com o aumento do risco cardiovascular e que eu vos falei no início, nomeadamente a diabetes e a obesidade. Só, para além disso, a vacinação antipneumocócica, passamos para outro grupo. A vacinação antipneumocócica é uma vacinação que é feita extracalendário no adulto, ao passo que na criança está incluída. Existem dois tipos de vacinas, as polissacarídeas e as conjugadas, consoante o seu mecanismo de ação e também a durabilidade que estas vacinas podem ter. Eh, as recomendações da vacinação antipneumocócica vêm a ser atualizadas ao longo do tempo, dado que também vamos tendo novas vacinas para que vão surgindo no mercado com novas estirpes e também à medida que elas vão surgindo, as recomendações e as revisões vão sendo atualizadas. Um, o GRESP, o Grupo das Respiratórias da APMGF, ao qual eu pertenço, emitiu umas recomendações que foram em 2022 e que previam a vacinação preferencial com a vacina 20 conjugada ou então em alternativa com a 15 conjugada, com sequencial com reforço com a 23 polissacarídea. As vacinas conjugadas dão uma proteção mais duradoura, ao passo que as polissacarídeas produzem uma imunidade completa, mas num período mais curto. A vantagem destas vacinações sequenciais é que vamos atingindo diferentes serótipos e estes serótipos que estão presentes na comunidade também vão variando ao longo do tempo. Por isso é que é importante também haver uma vigilância do que vai circulando na comunidade para podermos estar constantemente a atualizar e a recomendar a vacina que melhor se adapte à nossa realidade. Muito recentemente, a norma da DGS atualizou também a sua recomendação, foi agora em dezembro de 2024, e mais uma vez recomenda aqui, como vocês podem ver, como prioritário o doente com doença cardíaca crónica. A recomendação é feita com a PN23 ou com a conjugação da PN20 sequencialmente com a PN23, mas posso-vos adiantar que em breve já estará disponível uma nova vacina que será a 21 conjugada com uma cobertura diferente de serótipos e que muito provavelmente vai provocar novas recomendações na comunidade científica que já estão a acontecer a nível internacional e que provavelmente acontecerão a nível nacional. Por outro lado, falando-vos aqui do VSR, o VSR era um vírus que era muito associado à criança e que sabemos que a criança é um vetor de transmissão, mas que à medida que fomos estudando este vírus, nomeadamente na altura do Covid, começámos a perceber que era um vírus também muito frequente na população adulta, com um grande impacto, principalmente no doente com comorbilidades, e que levava a hospitalizações graves. É uma vacina que neste momento não está comparticipada, é de prescrição médica e deve ser comprada nas farmácias. Pode ser depois administrada, quer nos cuidados de saúde primários, quer a nível hospitalar ou nas farmácias. Temos neste momento dados de eficácia a 2 e a 3 anos, consoante as vacinas que estão disponíveis no mercado, e daí a periodicidade que seja necessário a recomendação do reforço. É uma vacina que também é recomendada para grupos de risco, para além do fator de idade,
o fator de idade vai a partir dos 65 anos, mas o cutoff da idade desce para os 50 anos, quando falamos de algumas doenças crónicas, e mais uma vez, a doença cardíaca, ou as doenças que contribuem para o aumento do risco cardiovascular, estão aqui em destaque como os doentes prioritários a serem vacinados. Uma outra vacina que não está comparticipada e que é de prescrição médica é a vacina contra o herpes zoster. É uma vacina que também tem mostrado ser muito eficaz e ser muito segura. Já foram entregues vários documentos, a nível da DGS sobre a sua eficácia, a sua utilidade e para além disso, alguns consensos e alguns pareceres das comunidades científicas, tal como aconteceu com o VSR. Muitas vezes estas vacinas não estão, nomeadamente estas mais recentes, a do herpes e a do VSR, não estão com gratuitidade ou com coparticipação nas prescrições, não porque não sejam eficazes ou seguras, mas tem a ver muitas vezes com motivos financeiros públicos, não é? E por isso devem ser sempre apresentadas aos nossos doentes para que eles tenham à sua disposição e saibam que são vacinas que são aconselháveis e que os podem proteger contra estas doenças. A vacina do herpes é dada em 2 doses, ao contrário da do VSR, que deve ser feito o reforço a cada 2 ou 3 anos, consoante os dados que temos no momento. A vacinação contra o herpes zoster deve ser feita uma vez, em que se faz uma primeira dose e uma segunda dose de reforço, 2 a 6 meses após a primeira toma. Várias sociedades também se uniram para mostrar as diferenças entre as duas vacinas que existem no mercado, a recombinante e a viva atenuada, mas sabemos que a recombinante é muito mais eficaz e por isso é a que deve ser recomendada. Mais uma vez aqui destacamos a doença cardiovascular, mas, por exemplo, também aqui a diabetes e a doença pulmonar, para além do fator idade, como podem ver aqui, acima dos 60 anos. Por último, gostaria de trazer à discussão a vacinação contra o tétano, a difteria e a tosse convulsa, que é a única vacina no adulto que está contemplada de forma gratuita e já está estabelecida a sua periodicidade no adulto, os seus reforços, e que é dada a nível dos cuidados de saúde primários. No entanto, levanta-nos outros problemas, porque existem alguns grupos de risco, nomeadamente os doentes com DPOC, e já está mencionado há vários anos, por exemplo, nas GOLD, em que estes doentes devem fazer o reforço, ou quem não foi vacinado deve ser vacinado. No entanto, alguns doentes, se não pertencerem a estas faixas etárias, ou se não estiverem próximos, não podem ter acesso direto, uma vez que não é, à semelhança do Covid, não é uma vacina passível de ser prescrita para ser feita no exterior, no nosso país. Falando de vacinas, acho que é obrigatório falarmos um pouco também sobre a hesitação vacinal. Nós sabemos que se tem aumentado o conhecimento e o awareness à volta das vacinas e deste plano nacional de vacina, o que pode ser o nosso plano nacional de vacinação no adulto, ou o que são as recomendações de um plano vacinal no adulto, sabemos também que surgiram muitos movimentos anti-vacinas, nomeadamente na altura do Covid, e que também levantaram muitas dúvidas e muita hesitação vacinal. É importante perceber que a minha decisão também tem impacto na saúde pública, porque há pouco falei das vantagens da vacinação, mas também é importante ter noção que quando nos vacinamos todos, também há uma imunidade de grupo e, portanto, não beneficio só eu, mas beneficia toda a comunidade. É importante explicarmos aquilo que falei há pouco sobre a segurança das vacinas e também sobre o que é que são efeitos secundários ligeiros.
Portanto, acho que temos que instruir e todos, em particular os profissionais de saúde, contribuir para a informação, porque uma pessoa informada pode decidir em consciência, e eu penso que todos os mitos que existem à volta da vacinação e que contribuem para a hesitação vacinal podem diminuir. E, portanto, a hesitação vacinal tem vários perigos, nomeadamente a redução da cobertura vacinal, e ao diminuirmos a cobertura vacinal, quer das vacinas que estão neste momento no nosso plano nacional, quer das extraplano, vão contribuir para o aumento da morbilidade e da mortalidade, e obviamente ao termos maior carga de infecção, vamos ter maior carga de doença e vamos ter mais sobrecarga dos serviços de saúde e, obviamente, mais custos associados. Temos que falar que há um trabalho muito grande ainda a fazer e por isso é que eu fiquei muito contente com este convite que recebi, porque é mais uma oportunidade de falar sobre a importância da vacinação e de quais é que são as vacinações que existem, para que as pessoas que ouvem hoje este webinar possam fazer algumas questões, falar com os seus médicos acerca de algumas destas vacinas, o que é recomendado no seu caso específico, porque trabalhamos cada vez mais numa medicina personalizada para cada um dos nossos doentes. E esse é também um grande desafio para os médicos. Queremos que a adesão seja cada vez maior e que façamos todos escolhas informadas. Portanto, o momento da vacinação, existem algumas vacinas, nomeadamente a da gripe, que deve ser feita no outono, a do VSR, no nosso caso, também preferencialmente no outono, mas particularmente do doente com doença cardiovascular, deve ser numa fase em que o doente está equilibrado. E, portanto, a minha mensagem é: vacine-se, principalmente se tiver alguma destas doenças, fale com o seu médico, que eu tenho a certeza que ele terá todo o gosto em informá-lo e ajudá-lo a tirar as suas dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia, pela excelente exposição e clareza. E eu agora passava a palavra para a assistência para alguma questão. Estava aqui a consultar o chat. Se alguém quiser tirar uma dúvida sobre alguma vacina em particular, podem fazer as questões no chat ou então ligar o microfone e fazerem a questão. Queria, antes de mais, agradecer à doutora Cláudia. Foi uma apresentação mesmo muito rica, muito clara. Eu acho que não sobraram dúvidas. E acho que lá está, é muito importante apelar aqui à vacinação, porque é um trabalho que contribui para a nossa saúde pública, a saúde de toda a gente. Nós até podemos ser saudáveis ou acharmos que somos saudáveis, mas assim estamos também a proteger aqueles que não são saudáveis ou até que nem podem fazer a vacina porque estão tão debilitados que não a poderão fazer. Isso é muito importante. É isso, eu tentei trazer aqui um bocadinho do que era, ou seja, do que é um pouco da evidência científica, não é? Das recomendações nacionais e de toda a oferta que existe, mas também não esquecendo um pouco explicar a base da vacina, como é que a vacina funciona, não é? Porque às vezes falamos muito da vacina, mas não se consegue perceber muito bem. Tentei também não me entusiasmar muito e não começar aqui a falar de antigénios ou de epítopos, porque acho que depois essa parte já é que às vezes começamos a entusiasmar e é difícil também selecionar a informação. Mas acho que a mensagem aqui passa muito por dar a conhecer as vacinas que existem e, e um bocado consciencializar os doentes no geral, em que a idade e, e a patologia cardiovascular são das indicações prioritárias para todas estas vacinas e que não são só as crianças, mas o adulto. É um conceito que eu penso que ainda está pouco enraizado na nossa população e que não é uma moda, tem mesmo a ver com o avanço do conhecimento científico e ainda bem que estamos a chegar mais longe e que temos estes recursos à nossa disposição.
Sim, as nossas coberturas vacinais na área da saúde infantil são muito boas, na saúde do idoso, mais ou menos, na saúde do adulto. Então, quando vamos falar dos profissionais de saúde, nem podemos falar, não é? Costuma ser um problema. Mas mesmo agora se começa também a ser um problema já no âmbito da saúde infantil, porque já começam a haver muitos pais que não querem vacinar, mesmo com as vacinas obrigatórias, e começa também a ser um problema. Ainda no outro dia discutimos esse assunto no âmbito da saúde escolar, que supostamente quando as pessoas entram, quando as crianças entram na escola, têm de trazer uma declaração em que tem o Plano Nacional de Vacinação cumprido, não é? E se não forem cumprido, não podem ir à escola? Claro que podem, mas se calhar é importante a escola perceber quantas crianças não têm o plano cumprido para poder se reorganizar, porque depois podemos estar a falar de um problema de saúde pública, não é? Exatamente. Ok, muito Ah, obrigada. Não há aqui comentários, ninguém quer fazer comentários. eu podia aproveitar e perguntar, e pedir à doutora Cláudia que relativamente à vacina, às vacinas pneumocócicas, já há uma grande, por parte da população, há muita dúvida quantas vezes faz, como é que deve fazer, qual é que deve fazer. Talvez Porque as pudesse nossas mensagens. Diga, diga, dar diga. uma ajudinha nesse sentido. E no outro aspecto é que, de facto, os números são assustadores com doentes com patologia cardiovascular que têm essa necessidade e que eu sei que a maior parte das vezes não faz a vacinação. Queria perguntar, em termos da vossa atividade no centro de saúde, se é fácil conseguir orientar os doentes nesse sentido, porque nós, nos hospitalares, não é muito fácil. E talvez aí pudesse haver um trabalho de equipa no sentido de haver uma informação adicional nos hospitais, uma tentativa de receituário hospitalar, mas depois dar a continuidade no centro de saúde com equipas também interessadas em promover esse aspecto da saúde pública. Então, relativamente à vacinação tipo pneumocócica, tem toda a razão, porque eu acho que a culpa é nossa e é da ciência. No sentido em que eh, eu lembro-me há uns anos dizíamos, esta vacina tem que repetir daqui a 5 anos. E depois sai outra e diz, não, à partida não tem que repetir mais. E começamos a perceber que as vacinas vão durando alguns anos e essa imunidade perdura no tempo, mas que não é. Ou seja, nós também depois não sabemos a esperança média de vida do doente, são 5, são 10, são 20 anos, não é? Um, e, portanto, temos vindo a alterar a nossa mensagem. Para além disso, como eu explicava há pouco, os estereótipos da vacina antipneumocócica têm vindo a ser alterados. Ou seja, em função do que vai circulando na comunidade e cada vez mais com os movimentos que nós temos, ou seja, com as viagens, com a mistura da população, com os migrantes, o que está em circulação na comunidade também vai mudando. O que estava e o que está até há bem pouco tempo foi aquilo que eu mostrei, que era o que poderíamos fazer era apenas a 20, ou se quiséssemos a 20, com o reforço da 13 conjugada. Porquê? Porque elas não cobrem exatamente o mesmo tipo de serótipos e a imunidade ao longo, ou seja, e a durabilidade da imunidade não é igual. Portanto, a 20 seria já uma boa aposta, a 20 com a 13 eh, cobriria ainda mais e é um pouco o que está na nossa norma. Na verdade, depois, o que vamos verificar é que na comunidade alguns mudam, nem a virulência de todos os serótipos é igual e por isso vamos atualizando ao longo do tempo. E eu diria que agora, quando sair a 21, as recomendações vão mudar novamente, porque a 21 vai cobrir alguns serótipos com maior virulência, maior prevalência que as anteriores, portanto, a 21 não é igual a 20 mais 1, o seu conteúdo é completamente diferente e os resultados que mostram a nível de imunidade são bastante positivos. E eu acho que isto vai alterar. Portanto, mesmo o doente com doença cardiovascular que já estiver vacinado com a 20 ou com a 20, a 13 e depois a 23, que era o esquema mais antigo, deve questionar o seu médico de família, deve questionar o seu cardiologista se deve fazer alguma atualização
da sua vacina. Eu não diria aqui que será um reforço, mas será uma atualização, no sentido em que vai reforçar a sua resposta imunológica e que vai completar em função de novos serótipos que eventualmente podem ser até mais perigosos. Continuamos de fora, por exemplo, com o 3, que é extremamente complicado por causa da sua estrutura e que é extremamente perigoso também, mas aí a tecnologia vacinal penso que ainda não chegou. Relativamente ao que me estava a perguntar do trabalho que é feito nos centros de saúde, nós temos algumas consultas estruturadas. E quando eu digo estruturadas é que o doente é abordado, tem uma consulta de enfermagem seguida de uma consulta médica. Isso acontece nos doentes na consulta de hipertensão e na consulta de diabetes. E estes doentes quase nunca têm só hipertensão ou diabetes, têm insuficiência cardíaca, já tiveram um infarto, são obesos, têm doença respiratória e, portanto, nestes doentes nós tentamos falar desta vacinação e no VSR e no herpes temos conseguido muito menos, mas principalmente pelo impacto financeiro, porque são vacinas mais caras, não é? São duas vacinas que custam cento e muitos euros, a bater nos 200 euros, e não é, nem todas as pessoas conseguem chegar lá. Mas é importante que se fale aos doentes e que eles saibam disso. Depois a decisão é deles. No que diz respeito à vacinação de pneumocócica, já temos alguns indicadores pelos quais somos avaliados, quer na vacinação do doente diabético, quer na vacinação do doente com doença respiratória. E, portanto, não temos aqui uma ligação direta ao doente que teve um infarto, um AVC ou que tem uma miocardiopatia, uma insuficiência cardíaca diagnosticada, mas já existem alguns indicadores de avaliação complexos e que estão ligados ao doente que tem estas patologias e que tem indicação para fazer vacinação, e isso já é tudo monitorizado informaticamente. E particularmente, como digo, isto está mais patente na vacinação tipo pneumocócica. Na vacinação antigripal e na vacinação Covid, estamos a ir mais pela idade. E é pela idade que estamos a ver as taxas de vacinação que este ano caíram. E que eu penso que aqui falta um pouco deste diálogo e desta personalização que é ser feita a vacinação nos centros de saúde. As farmácias têm a vantagem de ter uma porta aberta e de ser uma facilidade, e obviamente temos que organizar o trabalho e dividir grupos de risco, mas um doente que tem alguma hesitação vacinal, muitas vezes foge mais no balcão da farmácia do que numa consulta médica em que nós nos dedicamos a explicar. A vacinação realmente é uma prioridade nos cuidados de saúde primários, quer para os médicos, mas eu diria que ainda mais para os enfermeiros que fazem um trabalho muito importante nesta área. Pois. Nós na cardiologia, penso que há uma sensibilidade muito grande em relação ao tema, neste momento. Poderá não atingir, de facto, a percentagem de doentes que seria desejável, quando falo particularmente como falou no VSR, que é pelos custos as pessoas depois fogem ao assunto, mas de facto começa também a ser entre nós uma linguagem muito usada, a preocupação de vacinar os nossos doentes, porque a maior parte deles já tem idade avançada, tem insuficiência cardíaca das diferentes etiologias, e depois às vezes esbarramos com a questão de como fazer e onde. E normalmente depois, por norma, temos a farmácia sempre, como a doutora acabou de dizer, ou então tentamos que os doentes, quando têm alguma renitência, se não quiserem, vão ao centro de saúde e fazem no centro de saúde. E isso Nós acho que temos boa experiência, isso que está a dizer, eu noto muito, não só muito da parte da cardiologia, sem dúvida nenhuma é das especialidades mais atentas e que tem sido mais parceira nesse sentido, mas muitas outras especialidades como a medicina interna e a pneumologia, onde quando dão alta das consultas, ou mesmo na própria consulta ou alta do internamento, a parte da vacinação já vem escrita, ou seja, eu Uhum. penso que foi uma coisa que entrou na formatação, ou seja, no nosso raciocínio, começa a entrar que é um dos itens que temos que acautelar, ou na consulta ou numa alta, seja ela de onde for. Pois. E essa comunicação está-nos a chegar também a nós. E isso que o Dr. Domingos está a dizer é muito importante, se falarmos todos a mesma linguagem, o doente vai perceber que é realmente importante e se calhar vamos aumentar as nossas taxas de vacinação e vamos ter um envelhecimento mais saudável. Pois claro. Sim, senhor.
Filipe, não temos questões? Não, acho que está toda a gente muito esclarecida. É. Então, resta-me agradecer à doutora Cláudia a amabilidade de estar connosco e de esclarecer-nos a nós e à população que nos teve a oportunidade de assistir. Agradecer ao doutor Daniel Ramos também pela presença e pelo apoio. A Filipa, que está sempre disponível para organizar essas atividades e a dar a cara por toda a atividade da delegação. A Dona Graça, que também passa parte das noites a acompanhar-nos nos nossos webinars. Agradecer e desejar então uma boa noite a todos e até ao próximo webinar. Muito obrigado. Boa noite e obrigado, doutora Boa Cláudia. noite. Obrigada, boa Obrigado. noite.